Fala rapaziada, me chama Caro Tips, hoje vou mandar as melhores análises e palpites para os nossos jogos do domingão, fechou? Bom, separei 11 jogos para hoje, tá? Infelizmente o nosso sábado não foi bom, Real Madrid pipocou, o Arsenal pipocou e outros times pipocaram, não vou nem entrar no assunto pra gente não se estressar, mas vambora pra tela, sem enrolação. Vamos começar aqui pelos jogos da França, tá? Angers e Lyon, tá? O Lyon foi eliminado da Liga Europa, tomou um sapeco lá da Celta de Vigo, só tem a Ligue 1 para poder jogar, tá? E não tá tão bem colocado. Tá em quinto colocado, então precisa se recuperar no campeonato para poder classificar ou para a Liga Europa ou para poder beliscar uma Champions League ali. Ele tá com 47 pontos, tá a 3 do Lille, que tá na beira ali a Champions League, então ele precisa pontuar. E esse jogo contra o Angers aqui é um jogo crucial para ele voltar a pontuar, tá? O que eu vou buscar aqui? Um gol do Lyon, tá? O Endrick aí vem, cara, jogando muito bem no Lyon. O Lyon vinha assim oscilando bastante, tomando bastante gol, empatando muito. Só que esse jogo aqui tava enfrentando um adversário que desses últimos 5 jogos perdeu 4. Então vou buscar apenas um gol. Tá pro Lyon fazer um gol contra o Angers, que é um time bem fraco aí de meia de tabela pro final. Ó, tá em 12º colocado. Em casa ele tomou 15 gols em 13 jogos, em média aí um gol por partida. Tá? Então vou buscar sim esse gol do Lyon, que não tem mais campeonato nenhum. A Champions League dele é esse campeonato para poder pontuar, para poder beliscar a Champions League no próximo ano. Tá? Próximo jogo que eu gosto aqui da França é esse Mônaco e Marseille, tá? Deixa eu já ir direto ao assunto. Mais de um gol e meio nesse jogo, nessa odd 1,17, eu pego, tá? Por quê? Vamos olhar os detalhes ali. Nos últimos 10 jogos do lado do Mônaco, em 8, ou seja, 80% dos jogos o Mônaco marcou 2 ou mais gols, tá? Vem uma fase artilheira, o Mônaco tá fazendo bastante gols. Nos últimos 10 jogos, tá? Ele não perdeu em 8. E mais um gol e meio. Nos últimos 10 jogos em 9, ou seja, 90% dos jogos bateu mais de um gol e meio. Beleza? Do lado do Mônaco. E ambas marcam sim em 7 e teve gol no primeiro tempo em 8. Do lado do Mônaco, faz gol, toma gol por conta do ambas marca e tem mais de um gol e meio em 9. Beleza? Do lado do Marseille, nos últimos 10 jogos, teve um gol no primeiro tempo em 9. Ou seja, dos dois lados, dos dois times, tá saindo gol no primeiro tempo, tá? Eu risco dizer que tem até valor esse gol aqui, ó, no HT, tá? Não tá mostrando aqui qual é a odd, mas deve estar pagando em torno de 1,30, porque a França é 1,35. Tem valor esse gol no primeiro tempo, tá? E mais de um gol e meio do lado do Olympique de Marseille e em 80% dos seus jogos saiu, tá? Então, palpite para esse jogo, mais de um gol e meio. Quer ser mais ousado? Um gol no primeiro tempo, fechou? Próximo jogo, vamos lá para a Bundesliga, tá? Frankfurt versus Colônia. Frankfurt jogando em casa. Aos últimos jogos do Frankfurt em casa. Vou mostrar para vocês aqui e já vou dar o palpite. 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 2-0 contra o Tottenham. Ou seja, nos últimos 5 jogos em casa, ele fez gol, tá? Então, em casa, ele faz gol. A odd, já olhei aqui na casa de aposta, tá pagando 1,16 e algumas tá pagando 1,18, 1,20, tá? Então, vou buscar esse um golzinho do Eintracht Frankfurt, tá? Nos últimos 10 jogos ali, teve mais de um gol e meio em 8. Se você não quiser ir só no gol dele, dá pra buscar esse mais de um gol e meio nessa odd 1,20. Eu vou mais safe e vou no gol no mandante, tá? Tá jogando de casa, tem a pressão da torcida, precisa pontuar pra poder se classificar melhor, que está em 7º colocado, não está beliscando nenhuma vaga, nem da Conference League, nem Liga Europa, nem Champions League. Então, esse é um jogo para ele pontuar e tentar ali acumular pontos para poder chegar próximo da Conference League, beleza? Então, vamos para máfia italiana, tá? Inter de Milão e Roma, clássico, um jogo difícil, um jogo duro, tá? Inter de Milão é o primeiro colocado, tá com 69 pontos, e o segundo colocado tá a 6 pontos, que é o Milan, tá? O que nós podemos buscar aqui? Quer ser mais safe possível? Um gol da Inter de Milão. Eu não vou a favor da Inter de Milão e nem a favor do Roma. Pô, é uma regra minha. Clássico, eu não vou a favor de ninguém. Inter de Milão para não vencer. É um time melhor, mais estruturado, mais cascudo. Tá em primeiro lugar, não é por acaso. E vai jogando dentro de casa, tem a pressão da torcida. Então dá para buscar ali uma chance dupla. Deve estar pagando em torno ali de... Ó, o empate não aposta pagando 25. A chance dupla deve estar pagando 20. Tá? Então dá para você buscar um gol na partida e o chance dupla Inter de Milão ou empate, tá? Que na verdade é um gol do Inter de Milão e para ele não perder a partida. Vai estar pagando em torno de 1,35 a 1,40. Aí tem valor para um clássico jogando dentro de casa. E é aquilo que eu falei do jogo do Lyon, né? A Champions League do Inter de Milão é o campeonato italiano. Não tem mais nenhum campeonato para disputar. Ou vence o campeonato ou passa vergonha, tá? Então precisa continuar pontuando. Vai jogar dentro de casa. Eu acredito que deve pontuar nessa partida. Não deve perder esse jogo pro Roma. Show? Jogo aqui, Valência e Celta de Vigo, tá lá. Nos últimos 10 jogos do jogo do Valência, em 8 saiu mais de um gol e meio, tá? Ou seja, 80% dos jogos do Valência tem saindo mais de um gol e meio. Nos últimos 10 jogos do Celta de Vigo, ele marcou um gol, pelo menos, em 10, ou seja, 100% dos seus últimos 10 jogos, ele marcou gol. E teve mais de um gol e meio nos últimos 9, ou seja, 90% dos jogos saiu mais de um gol e meio. E ambas marcam assim em 7, ou seja, são dois times que fazem gol e tomam gol, tá? Então por isso que eu vou buscar esse mais de um gol e meio, tá? De um lado, em 8 de 10, em 80% dos jogos saíram mais de gol e meio. Do Celta de Vigo, de 10, 9 saiu mais de gol e meio. Ou seja, nós temos aí 90 a 95% de chance de sair esse mais de gol e meio. Tá nessa odd 1,36, cara. Excelente.
Essa odd 1,36 mais uma odd 1,25, uma boa dupla pra você fazer no domingo, fechou? Mais de 1,5, eu tô dentro nesse jogo da La Liga. Agora entramos no Brasileirão, vamos começar com esse jogo aqui chato e difícil de analisar, Chapecoense e Vitória. Você sabe alguma coisa sobre Chapecoense e Vitória? É difícil, cara, falar sobre Chapecoense e Vitória, tá? Eu analisei antes de vir pra esse vídeo aqui, cara, e pra mim, a única coisa que tem aqui valor é sair menos gols, tá? Olhei os últimos jogos da Chapecoense, jogando de casa, olhei os últimos jogos do Vitória, quando enfrentam times fracos, é um jogo duro que sai poucos gols, tá? Vamos olhar os detalhes ali, ó. Os últimos 10 jogos da Chapecoense, em 8, ou seja, 80%, não teve mais de 4 gols, ou seja, teve menos de 3 gols e meio, tá? E o ambas marca não em 7, ou seja, em 70% dos jogos, só um time fez gol. Do lado do Vitória, os últimos 10 jogos, em 90% dos jogos, teve menos de 4 gols, ou seja, menos de 3 gols e meio. Tá? Então confirma essa entrada no menos de 3 gols e meio que eu falei aqui pra vocês. De um lado 80%, do outro lado 90%, ou seja, 80% de chance de sair esse menos de 3 gols e meio. Tá? Pô, mas eu não gosto de under. Cara, dá pra buscar esse mais de um gol e meio aqui? Dá pra buscar pela necessidade, tá? Chapecoense precisa pontuar, Vitória precisa pontuar, que são dois times que geralmente beira a lanterna, tá? Então, se um time fizer gol, se sair o primeiro gol, deve sair mais de um gol e meio, tá? Mas eu acredito que esse jogo aqui não deve ter goleado, não deve sair muitos gols, tá? Então, pra mim, esse palpite aqui é o menos de 3 gols e meio aqui nessa odd de 1,25, tá? Case safe, nem entra nesse palpite, tá? Nem entra nesse jogo. Isso aqui não é jogo pra gente poder entrar alto não, fechou? Próximo jogo, Flamengo contra o meu Santos, tá? E aqui, ó, tá carregando ali, mas já vou falar. Flamengo vence o jogo, não tem como. Santos vai desfalcado, tá sem Neymar, sem Rony, sem o lateral direito que é o Igor Vinícius. Vai entrar com o Zé Rivaldo, vai entrar com o Lautaro. É vitória do Flamengo. E outra coisa, o Flamengo acabou de perder, tomar de 3-0. Vai chegar em casa, vai ter que descontar a raiva no Santos. Flamengo pra vencer nessa hora de 38, eu pego lindo, tá? Eu pegaria até mais de um gol e meio, mas eu vi que o Santos vai bem, talvez vai com 3 zagueiros, então só vou pegar a vitória do Flamengo, tá? Não precisa analisar, o Flamengo é muito superior ao Santos, o Santos já vai desfalcado sem o Neymar, então isso aqui tem muito valor essa hora de 38 na vitória do Flamengo, beleza? Próximo jogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, aí, o clássico dos Atléticos. Dois times que jogam no seu site, então vai ser um jogo bem movimentado, bem movimentado. Eu tenho acompanhado bastante Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, tem saído bastante gol nesses jogos aqui, tá? Vamos ver essa odd do mais jogo e meio. A 1,36 eu pego, tá? Lá, vamos olhar a linha de gols para vocês entenderem aqui a porcentagem que tem saído gols ou não. Do lado do Atlético Mineiro, 50% dos jogos saiu mais jogo e meio, baixo, certo? Baixo. Só que do lado do Atlético Paranaense aqui, 80% dos seus jogos saiu mais jogo e meio. Tá? O Atlético Mineiro em casa precisa pontuar. Tá em nono colocado, em casa é a hora dele fazer ponto. Nos últimos 4 jogos que ele jogou dentro de casa, ele venceu 2 e empatou 2. E aí, olha a média de gols. Aí que sobe a média de gols do Atlético Paranaense. Jogando em casa. Em 4 jogos saíram 12 gols. Tá? 7 gols feitos e 5 gols sofridos. Então, em 4 jogos teve média de 3 gols. Por isso que cresce essa imagem de gol e meio. Tá? E o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético Paranaense fora de casa, em 4 jogos, teve 11 gols. Ou seja, 2,80%, 2,8% a média de gols. Então esse mais de um gol e meio aqui pra mim tem muito valor. Porque o Atlético Mineiro jogando de casa sai bastante gols. E o Atlético Paranaense jogando fora de casa sai bastante gols. Tá? Então pra mim, é a única coisa que eu vejo aqui. O Atlético Paranaense não tá lá em cima por acaso. Tá em quinto colocado. Então vou respeitar isso. Não vou buscar nada a favor do Atlético Mineiro. Vou buscar esse mais de um gol e meio. E pra mim tá de bom tamanho. Tá? Corinthians Internacional, outro jogo difícil, tá? De se analisar. Não dá pra ir a favor de ninguém. Mas vamos ver a linha de gols pra ver se tem valor esse mais de um gol e meio. Olha lá. A linha de gols aqui. Do lado do Corinthians, 60% dos jogos saiu mais de um gol e meio. Do lado do Internacional, 80% dos jogos saiu mais de um gol e meio. Agora vamos ao contexto. O Corinthians, se eu não me engano, tá 7 jogos sem vencer. Ó, nos últimos 7 jogos do Corinthians, nos últimos 10 jogos ele não venceu em 7, tá? Ó, os últimos 5 jogos aqui, empatou 3 e perdeu 2. Cara, o Corinthians precisa pontuar. E esse é o jogo que ele precisa pontuar jogando de casa. Tá? Então por isso que eu vou buscar esse mais jogo e meio. Pela necessidade da vitória. Imagina se o Internacional faz um gol. A torcida vai pressionar, querer matar o jogador para poder sair mais jogo e meio, pelo menos empatar o jogo. Então o Corinthians precisa vencer esse jogo a todo custo. E o Internacional vai leve pro jogo. Vai ali só para tentar buscar seu golzinho para empatar o jogo ou talvez ganhar o jogo por uma bola, tá? E do lado do Internacional, os últimos 10 jogos teve mais de um gol e meio e 8. E teve gol no primeiro tempo e 9. Então nós temos o quê? O Corinthians louco, necessitado para pontuar e precisa vencer porque tá 7 jogos sem vencer, contra o Internacional que nos jogos sai gol no primeiro tempo e bate mais jogo e meio. Então juntando essas 3 coisas aqui, por isso que eu vou buscar mais jogo e meio, pela necessidade do Corinthians e pelo jogo Internacional, que é um jogo mais aberto, beleza? Bom, Bahia e Palmeiras, tá? Nós estamos falando do primeiro colocado contra o terceiro colocado, é um jogo duro, não é um jogo fácil, tá? E eu vou a favor do primeiro colocado. O Palmeiras, se vocês conhecem, é um time muito forte. A gente não precisa analisar. O Palmeiras é um time que, independente de quem tá do outro lado, ataca o tempo todo, tá? E em 90 minutos eu vou buscar o quê? Um gol do Palmeiras, tá? Tá pagando em torno de 1,26. Tem casa que tá pagando 1,28.
Então, um gol do primeiro colocado, pra mim, acho que é muito. 1,25, 1,26 tem muito valor. Porque nos últimos 10 jogos do Palmeiras, ele marcou um ou mais gol em 10. Ou seja, 100% dos seus jogos ele marcou gol. E nos últimos 10 jogos ele marcou um gol no primeiro tempo. Tá? Ele fez gol em todos e fez gol no primeiro tempo em todos. E nos últimos 10 jogos ele fez o primeiro gol em 10. Então por isso que eu vou buscar esse gol. Pra mim 1,26, 1,27 tem muito valor nesse gol do Palmeiras. Tá? Porque é um jogo difícil, não dá pra ir a favor do Palmeiras, não dá pra ir a favor do Bahia. Então eu vou buscar esse golzinho do líder aí. Beleza? Próximo jogo, Mirassol e Bragantino. O Bragantino que deu uma respirada, que venceu o Flamengo, venceu bem, mas estava lá embaixo no campeonato, tá? Mas por conta dessa vitória deu uma respirada e enfrenta o Mirassol, que não é o Mirassol do ano passado, como eu venho falando aí nos vídeos. Tá em 19º, é praticamente quase o último colocado aí, tá? E aqui é o clássico do desespero, tá? É o Mirassol precisando vencer, precisando pontuar, a mesma coisa que eu falei sobre o Corinthians. Quanto o Bragantino que vem leve, acabou de meter uma goleada, goleada não, mas 3-0 no Flamengo. E aí, nós vamos no quê? Vamos olhar os detalhes aqui. Nos últimos 10 jogos do Mirassol, ele sofreu um ou mais gol em 10, ou seja, 90% dos jogos ele tomou gol nos seus últimos jogos, tá? E teve gol no primeiro tempo em 9, ou seja, 90% dos seus jogos teve gol no primeiro tempo. Tá? Do lado do Bragantino, nos últimos 10 jogos, teve gol no primeiro tempo em 8 e teve mais de um gol e meio em 10. Tá? E aí a gente tem que tomar uma decisão. Vai no mais de um gol e meio, apostando no lado do Bragantino, ou vai o gol no primeiro tempo? Vamos olhar a linha de gols aqui para entender. Olha lá. Do lado do Mirassol, 60% dos jogos sai mais um gol e meio. Só que do lado do Bragantino, em 100% dos jogos, bateu mais um gol e meio. Foi aquilo que eu falei. Bate gol no primeiro tempo no lado do Mirassol. Só que não sai tanto mais um gol e meio. Ou seja, 60% dos jogos sai mais um gol e meio. Só que do lado do Bragantino, sai gol no primeiro tempo e bate mais um gol e meio. Tá? Vou falar de novo, pela necessidade, o Mirassol tá em 19º, tá? Tá no penúltimo aí, precisa pontuar. Eu acredito nesse mais de um gol e meio por conta disso. Porque o Mirassol, se ele tomar um gol, ou mesmo se ele fizer 1-0, ele precisa ganhar o jogo. Ele não vai aceitar ficar só com 1-0 e segurar o jogo até o final, porque se tomar o gol, acabou. Empatou, crise, continua lá em último colocado. Tá? Então eu acredito nesse mais de um gol e meio pela necessidade do Mirassol. E pelo lado do Bragantino, a gente sabe que ali 100% dos jogos saiu mais de um gol e meio. Então, esse mais de um gol e meio tem muito valor nessa odd 1,30. Pode ver que é até uma odd mais baixa pro brasileiro. Geralmente o brasileiro é 1,36 a 1,40. Tá? E eu pego também esse gol no primeiro tempo aqui, tá? Que deve estar pagando em torno de 1,35 a 1,30. Porque 80% dos jogos do Mirassol saem no primeiro tempo e 90% dos jogos do Bragantino saem no primeiro tempo, tá? Vejo sim esse jogo um jogo truncado, um jogo difícil, mas que tem muito potencial para sair gol por conta do desespero do Mirassol, beleza? Próximo jogo, Grêmio e Remo, tá? O Remo que enfrentou o Santos agora, viu o jogo ali, atento aos detalhes, o Remo tá se remontando ali, trocando pneu com carro em movimento. Então é um time que vai oscilar bastante essa temporada. Acabou de contratar mais 3 caras na janela aí que teve extra. Então eu vou a favor do Grêmio, tá? Grêmio para vencer um dos tempos. Vou safe. Ou ele vence o primeiro tempo, ou ele vence o segundo. Vai estar pagando ali em torno de 1,35 a 1,30, dependendo da casa. Tá? Eu pego essa vitória naquele bilhete que eu vou colocar 15 jogos. Pego sim, porque tem valor. O Grêmio deve vencer essa partida. Tá? Mas o Remo faz um jogo, igual no jogo contra o Santos, claro que é o Santos, bem inferior ao Grêmio. Só que o Remo marca muito bem. Marcou muito bem ali. Postou, fez uma linha de 4 na frente, depois uma linha de 4 atrás e dificultou o jogo do Santos. Deve dificultar o jogo do Grêmio. Para mim, o favoritismo aqui é do Grêmio. O Grêmio deve vencer essa partida. Deve ser um jogo difícil, mas deve vencer. Quer ir safe? Grêmio vencer um dos tempos. Quer ir mais safe? Grêmio empate pro Grêmio fazer um gol. Vai estar pagando em torno de 1,25 a 1,30. Esse aqui. O gol do Grêmio mais o chance dupla, tá? Mas eu vou sim na vitória do Grêmio e vou sim no Grêmio para vencer um dos tempos. Finalizando os jogos de hoje, vou deixar o link no primeiro comentário aí desse bingo que eu montei hoje, tá? Com todos os jogos que eu falei aqui, com todas as análises que eu mandei pra vocês aqui. E vamos chamar que seja um domingo abençoado, que seja diferente desse sábado, né? Esse sábado aqui, esquece, vão apagar, fechou? Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal, fechou? E no final do vídeo aí, o bilhete do dia e o mod de 3,50 pra gente. Vambora! Bom, no primeiro comentário tá fixado o bingo do dia e aí tá o bilhete do dia, fechou? Flamengo pra vencer e um gol do Palmeiras. Vambora, boa sorte pra nós.